A aurora mal despontava sobre a cidade, ainda entorpecida pelo calor do dia anterior. Os primeiros raios de sol se estendiam pelas fachadas dos edifícios, acariciando as janelas empoeiradas dos canteiros de obras. O canteiro de obras do Arranha-Céu Horizon, um ambicioso projeto que pretendia redesenhar a silhueta da cidade, despertou numa cacofonia rítmica, britadeiras, serras mecânicas, gritos de capatazes e rangidos metálicos de gruas. O solo vibrava sob o peso de máquinas pesadas e o ar estava saturado de poeira, óleo e suor. Era um universo brutal, suspenso entre o céu e o concreto, onde cada gesto poderia significar a diferença entre a vida e a morte. Entre os cerca de 20 trabalhadores que trabalham a dezenas de metros acima do solo, Café Mensa trabalhou com a concentração de um cirurgião. Seu rosto estava marcado por rugas de fadiga, mas seus olhos escuros brilhavam com determinação inabalável. Alto, atlético e com uma postura ereta apesar das pesadas cargas que carregava todos os dias, ele personificava o rigor e a excelência de um trabalho bem executado. Seus movimentos eram precisos, metódicos, quase mecânicos, fruto de vários anos domesticando o aço e desafiando a gravidade. Kofi havia deixado Ghana 10 anos antes, deixando para trás uma família que um dia esperava trazer. Seu sonho era simples, oferecer um futuro melhor à filha e provar, pela força do trabalho, que valia tanto quanto qualquer pessoa. No canteiro de obras, conquistou o respeito dos colegas graças à paciência e atenção aos detalhes. Mas este respeito não era partilhado por Victor Lemoine, seu capataz. Victor Lemoine, um homem de olhos frios, sempre usava o mesmo boné gorduroso aparafusado na cabeça, óculos escuros baratos que mal escondiam sua arrogância. Suas botas de segurança martelavam o chão com a confiança de alguém que se acredita intocável. E soldado despedido por indisciplina, compensou as suas frustrações exercendo a sua autoridade de forma abusiva. O seu desprezo pelos trabalhadores minoritários não era segredo. Durante meses, Victor atacou Kofi. Designava-o sistematicamente para as tarefas mais perigosas, falava-lhe com condescendência e encontrava sempre pretextos para denegrir o seu trabalho. Os demais trabalhadores viram tudo isso, mas o peso do medo de serem demitidos os manteve num silêncio cúmplice. Kofi pegou. Ele sabia que uma palavra errada poderia custar-lhe o emprego. Ele respondeu com silêncio e profissionalismo, com a dignidade intacta apesar das humilhações. Mas esta manhã, algo estava diferente. O sol já estava alto quando Kofi subiu ao 25º andar da estrutura inacabada. Lá em cima, o vento soprava forte, fazendo as lonas de proteção farfalharem e os cabos pendurados estalarem. Kofi amarrou-se cuidadosamente com um cinto de segurança, um gesto que se tornou um reflexo de sobrevivência. Ele verificou a resistência das vigas de metal, com o martelo pendurado no cinto, concentrado na menor imperfeição. Foi então que ele ouviu passos pesados atrás dele. Vencedor. Você se acha inteligente, Mensa? Ele disse em um tom amargo, o cigarro mal apagado preso entre os dentes. Kofi nem sequer se virou. Estou apenas fazendo meu trabalho, chefe, ele respondeu com voz calma, sem tirar os olhos da viga que inspecionava. Victor se aproximou, o rosto vermelho de raiva. Seu trabalho? Você acha que não vi você desacelerando a equipe com seu jeito perfeccionista? Este projeto não precisa de filósofos. Apenas caras que obedecem. Kofi cerrou os dentes. Ele sabia que responder só pioraria as coisas. Então ele optou por ignorá-lo, retomando seu cheque. Mas esse desprezo silencioso foi a gota d'água para Victor. Seu ego não suportava a indiferença, principalmente de um homem que considerava inferior. Num acesso de raiva incontrolável, Victor agarrou o arnês de Kofi e puxou-o violentamente. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Kofi perdeu o equilíbrio, agitando os braços no ar num reflexo desesperado para se segurar em alguma coisa. Seu grito abafado se perdeu no ruído ambiente. Ele caiu no vazio. Um silêncio arrepiante caiu sobre o canteiro de obras. Os trabalhadores vieram correndo, com seus capacetes amarelos e vermelhos inclinados cautelosamente sobre a borda da estrutura, com o coração batendo forte. Victor, ofegante, também se inclinou. Um sorriso sádico apareceu em seus lábios, convencido de que havia apagado Kofi com um simples gesto. Mas seu sorriso congelou de repente. Kofi não tocou o chão. Seu arnês, que ele havia verificado cuidadosamente antes de subir,
estava enrolado em uma viga inferior. Suspenso a vários metros do chão, balançado pelo vento, ainda estava lá. Vivo. Com os músculos paralisados pelo medo, Kofi respirou fundo. Então, com vontade de ferro, ele agarrou uma barra de metal ao seu alcance. Cada movimento era uma luta contra a dor e a gravidade. Lentamente, centímetro por centímetro, ele voltou para a plataforma. Seu rosto estava coberto de suor, as mãos arranhadas pelo aço quente. No andar de cima, os trabalhadores ficaram paralisados, prendendo a respiração. Alguns pegaram seus telefones, filmando a cena, sem conseguir desviar o olhar. Victor, por sua vez, recuou lentamente, pálido. Ele sabia que seu gesto não passaria despercebido. O medo era visível em seus olhos. Ele não era mais o predador, mas a presa. Desça imediatamente, Victor, uma voz profunda rosnou de repente. Era Luiz, o administrador do local, um homem justo e respeitado, que nunca tolerou injustiças. Vimos tudo. Acabou para você. Victor tentou protestar, gaguejando desculpas desajeitadas. Mas a perspectiva dos trabalhadores era clara. Ele estava sozinho. Em pânico, ele recuou. Seu pé escorregou em uma placa de metal solta. E desta vez foi ele quem caiu. Ao contrário de Kofi, Victor não prendeu o arnês corretamente. Demasiado seguro de si, convencido da sua superioridade, não se deu ao trabalho de controlar os seus apegos. O momento em que percebeu que seu erro foi passageiro, uma fração de segundo de puro terror, quando seu olhar encontrou o de Kofi. Seu grito ecoou por todo o canteiro de obras quando ele caiu da beirada, agitando os braços em um gesto desesperado para agarrar algo, qualquer coisa, que pudesse impedir sua queda. Mas o destino decidiu o contrário. Seu corpo colidiu de repente com uma rede de segurança instalada alguns andares abaixo. O impacto foi violento. Um silêncio pesado caiu sobre o canteiro de obras, todos os trabalhadores prendendo a respiração. Por um momento, pensamos que ele estava morto. Mas um gemido de dor surgiu, confirmando que ele ainda estava vivo. Ferido e sem fôlego, Victor tentou se mover, mas a dor o prendeu no lugar. Vários trabalhadores já se aproximavam, alguns por reflexo, outros com satisfação mal disfarçada. O homem que tentou matar Kofi acabará de ser atingido pela sua própria armadilha. O socorro chegou às pressas, acompanhado pela polícia, alertado pelos trabalhadores que tinham visto tudo. Enquanto os paramédicos estabilizavam Victor, os agentes, após coletarem vários depoimentos, o algemaram. Acusado de tentativa de homicídio, ele nem sequer tentou protestar, com o olhar abatido fixo em Kofi, que ainda estava de pé, cercado pelos colegas. Então, como uma onda, uma alegria subiu do canteiro de obras. Uma ovação espontânea, um grito coletivo do coração. Kofi tinha acabado de sobreviver a uma tentativa de assassinato e, numa reviravolta espetacular, seu algoz caiu em seu lugar. Pela primeira vez sentiu que era visto, que existia aos olhos daqueles que, até então, muitas vezes o ignoravam. Muito rapidamente, os vídeos do incidente inundaram as redes sociais. Vimos Victor afrouxando voluntariamente as restrições de Kofi e, alguns segundos depois, sua própria queda fatal. O escândalo foi imediato. A construtora, apanhada na turbulência, não teve outra escolha senão despedir Victor imediatamente e abrir uma investigação interna sobre os abusos sofridos por Kofi e outros trabalhadores. Seguiram-se revelações contundentes, testemunhos de intimidação, discriminação repetida, assédio constante. O caso veio à tona, obrigando a indústria a olhar para si mesma. Algumas semanas depois, Kofi recebeu uma proposta inesperada. Sua coragem e integridade não passaram despercebidas. Foi-lhe oferecido o cargo de supervisor de segurança em um novo projeto. Desta vez ele não seria mais um simples trabalhador. Ele teria o poder de proteger aqueles que, como ele, sofreram desprezo e injustiça. Nunca mais, sob sua supervisão, um homem seria tratado com indiferença por causa de sua cor de pele ou status. O destino havia falado. Kofi, o trabalhador humilde e dedicado, não apenas sobreviveu, mas também triunfou. Quanto a Victor, ele provou o próprio remédio. Porque às vezes a justiça não vem dos tribunais, mas do próprio destino.